bem, estamos de volta com o nosso Bom Dia Notícias e nós vamos agora aos destaques da coluna Pente Fino com o nosso colega Rodrigo Finardi. Boa tarde, Finardi, tudo bem? Boa tarde, como é que está, Leandro? Tudo certo. Olha, o destaque da coluna de hoje é a fala dos prefeitos da AMAL sobre a pandemia em seus municípios. O que me levou a procurar alguns prefeitos ontem, desde que eu consegui falar, outros não conseguem, estão em viagem, eu consegui falar com 6 ontem, né? Levanta um pouquinho aqui que vamos ver os prefeitos que aparecem, né? Depois eu vou ler as frases de por quê. Se analisarmos o boletim da AMAL, que eles mandam segunda, quartas e sextas, da última sexta para ontem, em 3 dias, houve 11 óbitos. Nos boletins dos hospitais, aparecem 2 óbitos. Por quê? Isso que mostra que é quase o nosso sistema colapsando para botar mais pessoas. Porque as pessoas estão morrendo nos seus municípios. Eles sempre morriam dentro do hospital. Agora estão morrendo nas cidades. Então tem 9 óbitos espalhados pela R16. Então, fui conversar o que eles estão fazendo, como é que eles veem essa questão, se eles estão mandando o paciente para cá ou não, né? E tem realidades distintas. Por exemplo, o de Gaurama, o Leandro Puton, disse que estamos trabalhando para conter o contágio. O de Getúlio Vargas diz que eles botaram uma UBS exclusiva para a Covid, que é a segunda maior cidade do Alto Uruguai, que muita procura para atendimento na UBS Santo André, que é exclusivamente para atendimento da Covid. O Vladimir Farina, o prefeito de Barão de Cotegipe, o que nos preocupa é que as pessoas mais novas estão sendo internadas, que ele faz essa questão, que ele vê que jovens estão indo e que essa carga viral dessa nova cepa do vírus ela é mais forte, as pessoas ficam mais tempo, né? O Cleiton Bruno, prefeito de Viadutos, diz que sabendo que a situação é grave, estamos alertas, diz que não tem problemas na cidade, não tem nenhuma pessoa no Hospital Pompeia lá de Viadutos, mas eles estão atentos, eles estão passando no comércio, ele dá uma cutucada no Eduardo Leite, que um dia ele faz uma coisa e depois outra, e segundo ele, eles passaram em todo o comércio para dar a norma da bandeira preta, depois tiveram que voltar em todo o comércio, que tinha mudado já no final de semana, umas normativas da faixa preta. O Jefferson Zimmermann, que é o prefeito de estação, né, estamos sem pacientes graves e sem problema de internação, mas estamos atentos e qualquer informação mais grave ele irá repassar para nós. Já o Marcelo Arruda, de Barra do Rio Azul, todos os segmentos da economia estão respeitando a bandeira preta. Então, o que é a questão? Estão, em realidade, distintos municípios, mas todos estão preocupados com a situação dos hospitais, que estão praticamente lotados. A nossa UTI está com quase 110% de ocupação, os 2 do Caridade e do Santa, e depois nós vamos falar mais sobre isso, numa matéria específica. Tá, Leandro? Bom, vamos subir aqui porque tem mais destaques. Olha, a má informação é a promoção do conflito. E a promoção do conflito e em nada combaterá a pandemia. A gente acompanhou, a nível do Brasil, que após o Bolsonaro botar no Twitter a relação que passou para os municípios, que 19 governadores da pandemia, né, de recursos, que 19 fizeram uma carta repudiando as declarações do presidente, dizendo que elas não condizem com a verdade. Então, essa é uma frase que o governador disse. Ontem ele deu uma coletiva sobre isso. Ele fez esse post também no Twitter dele e depois colocou no Facebook. Para ele, o presidente mistura todos os repasses federais até os obrigatórios que constam na Constituição Federal. Se, ele diz que o Estado recebeu os 40 bilhões, mas da Covid é 3, segundo ele, que arrecadou 70 e votou 40. Então, não foi uma benevolência do presidente, ele apenas devolveu o que o Estado produz. E teve aquela baixa produção, aí sim, que tem uma parte que mas não é os valores que foi divulgado segundo os governadores, inclusive o nosso, né? Olha, qualquer trabalho que prove o pão de cada dia é essencial. Em torno de 400 lojistas de Chim, final de semana, já estavam se organizando e fizeram um cartaz, como a empresa doou, com essa frase. O cartaz é esse aqui, ó: qualquer trabalho que provê o pão de cada dia é essencial. É um protesto pacífico, cada um nas suas fachadas de lojas, dizendo que essencial não é só comida, que se provém o pão, tudo é essencial. Esses que são atacados varejistas que não são enquadrados dentro dos serviços essenciais. Então, hoje, pela cidade, quem andar vai ver nas fachadas das lojas, esse cartaz já está, desde ontem à tarde, já começaram a colocar. Não consigo caminhar 5 metros sem cansar, é terrível. Cara, o procurador do município de Erechim, Daniel Grossi, está internado no Hospital de Caridade. Eu queria falar com ele com outro assunto, fiquei sabendo que ele estava com a Covid, e ele me respondeu, mas ele estava no leito, não na UTI, né? Ele disse que está usando oxigênio e tudo, mas não na UTI, não é oxigênio e intubação é diferente, o tem que saber, né? Ele disse que estava com 60% dos pulmões tomados, né?
lesionados, ele não conseguia caminhar 5 metros sem cansar. É terrível, ele relatou. Aí eu vi que ele estava cansado mesmo, nem quis entrar mais detalhe, mas ele já me respondeu. Pena, que pronta em recuperação para o procurador do município. Né? Muito bem, tá aí os destaques da coluna Pente Fino de hoje. Vamos aproveitar e falar da 13, já que a gente está falando da situação do Covid. Olha, no limite, o maior número de internados desde o início dessa pandemia. Os 2 hospitais de Erechim, o Santa Terezinha e o Caridade, hoje estão com 56 pessoas, entre a UTI e os leitos Covid. Para ter uma ideia, no boletim regional que dá a ocupação dos leitos, dá 109,09% de ocupação. O que isso dizer? Acima da capacidade. Tem gente até no pronto-socorro, tudo, né, com cuidados do UTI. Essa foto é dentro da UTI do Santa, nós conseguimos algumas fotos ontem, depois eu vou ver na capa também. Né? O que chama atenção no boletim da MAL, que eu falei antes, que de sexta-feira para agora, são 11 óbitos na região, e só 2 para os hospitais, que eu disse antes. As pessoas estão morrendo em suas cidades. Não estão mandando para cá, porque não tem hospital. A preocupação é que ali na frente a gente já vê relatos de médicos que podemos chegar àquele momento que escolher quem vai morrer. Né? E nós temos um reflexo do feriadão de Carnaval, quem viajou, que nós devemos ainda ter algum reflexo nas internações. Porque ainda não acabou a segunda fase da vacinação, então a pessoa não está imunizada. O único segredo é vacinar. Não tem outra maneira, né, para imunizar. Ontem, diante disso, o deputado Paparicubá conseguiu em Brasília 8 respiradores para o Santa. Isso vai ajudar. Outro dado interessantíssimo que nós pulamos de 929 para 999 casos ativos nas regiões. 1.000 casos ativos na região no boletim de ontem. E o que mais aumentou foram os leitos clínicos. Na sexta-feira, hoje mostra uma ocupação de 92,14%, o que aumentou 34,67%, que era 50 e poucos por cento na sexta. Então, praticamente também está lutando os leitos, não de UTI, os leitos de clínica, né? Então, são 22 pacientes de qualidade, 34 na região, já são 77 óbitos em geral, e a preocupação é essa, o perfil do internado. Amanhã nós teremos uma matéria acompanhando esses dados, a evolução dos internados, onde teremos o perfil de idade, tudo, que eu acho que é importante, e essa carga viral que eu falei que é mais forte, ela acaba deixando as pessoas mais tempo no UTI. Por isso que está lotando, que tem mais baixas que altas, é mais gente entrando no hospital, já numa situação pior, que exige UTI, e saindo poucos. E o que me preocupa é esse dado aqui, ó, do mapa da MAL, que ele mostra, ó, casos ativos, 999, era o levantamento deles, até quase 1.000 pessoas estão com a Covid. Eu já falei aqui. Era 929 na sexta e 999, então 70 casos a mais só no final de semana. Impressionante. Né? Muito bem, vamos para a capa do Bom Dia de hoje, que fala sobre esse assunto, é essa matéria aí, e essa imagem muito forte, né? E o que também fala, o que destaca é essa frase dessa enfermeira aí do Hospital Santa Terezinha, Rodrigo. É que essa questão, são 2 matérias. Ontem eu e o Igor trabalhamos a 4 mãos, eu com os dados e ele com as informações da USP Norte, de várias pessoas, e conseguiu uma enfermeira, que entre elas conversaram tudo bem, que trabalha na linha de frente, na UTI do Santa, e ela fez um relato. Então, essa foto representa as 2 matérias, entendeu? Muitos pacientes só saem daqui dentro de um caixão, dizendo que, e tu vê todos os estudos no Brasil, cada 3 pacientes que vão para a UTI, 2 morrem. Então, são muitos pacientes que 2/3 acaba indo. Então, é um relato forte dessa enfermeira, que mostra a situação que estão vivendo. Aqui, que é essa que eu comentei agora, essa foto é de dentro da UTI do Santa Terezinha. Tu vê lá, eles estão em 6 profissionais, provavelmente virando um paciente com a Covid baixado de bruço. Esse aqui está de bruço, dá a impressão que está morto, mas não é. É que quando tu põe o respirador, de bruço o resultado é mais rápido dos medicamentos e para diminuir a pressão nos pulmões. Então, a maioria dos pacientes que estão já em estado grave, eles ficam boa parte de bruço. E aqui tem a gente já viu fotos, tudo, é uma foto forte, aquilo que os olhos não veem, que eu digo ontem, né, que vive dentro, a gente ouviu falar e tudo, mas isso mostra claramente a situação que vivemos. O diretor do Santa Terezinha, o executivo, o Ayub, ontem nós tivemos a aprovação, então naquele projeto da Câmara, que eu falei ontem também de sexta,
para a contratação de 34 profissionais para montar uma equipe multidisciplinar, onde vai pular para 18 leitos. Hoje estão operando com 15, com as equipes sobrecarregadas, conseguiram ajeitar, tinha 12, né, para 15, e ele quer, até quinta-feira, ele quer deixar os 18 prontos, que vai precisar ser usados. Não terá ainda todos os profissionais, mas vão sacrificar os que já estão dando frente trabalhando, para poder ter um atendimento de UTI que requer uma vigilância 24 horas por dia. E são profissionais da UTI, são profissionais das alas clínicas, muita gente tem que trabalhar aí. A gente vê só um leito aí, 6 pessoas para poder atender o paciente. Uma paciente, entendeu? Então, tu vê a dificuldade e é o contato, porque baixa muito rápido a saturação, a falta de oxigênio, tem que estar atento o tempo inteiro. É um trabalho, assim, que todos merecem um aplauso da gente, né? Que estão lá. E às vezes a gente viu um exemplo, não aqui da Erechim, de fora, uma enfermeira que trabalha na UTI, que acabou contraindo a Covid e morreu por não ter uma UTI para ela. Olha que é a ironia do destino. Salvou tantas vidas, ajudou a salvar tantas vidas, e quando ela precisou não tinha leito para ela. Não me lembro qual a cidade do Brasil. Eu li ontem, achei muito emblemático para o momento, né? Mas está aí, cara, é uma capa. Eu acho que o objetivo nosso realmente no jornal é mostrar a realidade nua e crua, não é botar panos quentes, que o momento é grave. A gente sabe aquela questão de economia e saúde, mas tem que ter saúde para poder trabalhar também, né? Então é muito tênue essa linha. Eu não critico quem defende a economia, não critico quem defende a saúde, nós temos que buscar o meio termo. E não é fácil para os governantes. Se abrir tudo e estourar os casos, quem que é a culpa? É dos governantes. Se fecha, pode dar quebradeira na economia. É uma situação que tu vê, por exemplo, eu não concordo com tudo que o Eduardo Leite faz. Agora, tu vê no semblante dele que ele está esgotado, né? Tu vê os prefeitos, assim, muitos fazendo... tu vê nos olhos deles que estão... Às vezes não sabe mais o que fazer. Ocorre quando alguns soltam o verbo e pedem ajuda. Xanxerê, por exemplo, que teve o que eles fizeram semana passada, que está um caos, Chapecó, nem se fala. Xanxerê, em 3, 4 dias, 6 pessoas morreram sem poder ser atendidas, estão por falta de atendimento. É culpa da saúde? Não. É culpa de todos, é culpa de quem não se cuida. Não é uma culpa individual, é isso que a gente tem que ter. Não é culpa de A, B ou C. Todos têm sua parcela de culpa e todos têm que contribuir. A gente sempre fala em empatia. Ainda temos um caminho tortuoso pela frente, eu acho, não terminou, que a única saída hoje é se cuidar e esperar que as vacinas sejam mais céleres. Porque se tu comparar a nível de outros países, o país é menor, pequeno, não funciona. O Brasil está mais devagar dos países. As regras da vigilância são mais brandas. Nós temos essa questão de uma briga política do presidente com vários governadores. Isso acaba refletindo nas ações práticas de saúde. E a gente precisa saber aquilo que eu disse aqui, né, na sexta-feira. O inimigo é o mesmo de todos, é o vírus. Então, nós brigar pelo vírus não adianta, nós temos que brigar para combatê-lo. E para combatê-lo hoje, só com a vacina. Não é a melhor vacina do mundo, não é 100% eficaz. Tudo bem. Se eu conseguir tomar uma vacina que me dê 6 bem da humanidade para depois tomar outra, estou na fila amanhã. A hora que eu puder me vacinar, eu estarei na fila para buscar a vacina. Ela não é para sempre. Tudo bem, nem todas as vacinas são. A gente se vacina para gripe todo ano. Crianças se vacinam todo ano. Então, até ter uma vacina mais eficaz, nós temos que trabalhar com o que a gente tem, né, Leandro? É verdade. Muito bem. Obrigado, Finardi. Até a próxima. Até a próxima, e deixar aqui que o Inter começa a temporada 2021 bem, com um time de garotos, terceiro, quarto time, podiam jogar a Copa de São Paulo. Ele venceu o Juventude, que está na Série A, por 1-0. É um bom começo promissor, por quê? O Inter não tem dinheiro para contratar. Logo, e o novo treinador espanhol estava no estádio ontem, será aproveitado muito jogador da base, porque jogadores da base são cheque em branco, né? E hoje, com o futebol competitivo, se não tem pulmão, não aguenta mais, né? Tu vê que só os velhos não seguram mais a onda. E pode dar o toque, mas precisa a piazada para correr. E ontem o Inter provou que pode. Porque essa base, que não foi usado muito, se me engano, tinha meio time da base, né? E agora eu acho que vai ser enxertado muito jogador da base dentro do time profissional ao longo do ano. Tudo bem.